Neste vídeo você verá o passo a passo deste lindo chapéu de crochê. Veja seguir os materiais para a confecção e mão na agulha e na linha. Então vamos lá o passo a passo do nosso chapéu. Vamos fazer com os dois fios juntos. Eu vou falar algumas coisas, algumas observações desse chapéu, por que eu escolhi esse tipo de material, tá bom? Então vamos começar aqui, fazer o chapéu. Você vai dar uma volta e meia aqui, ó, nos dedos, assim, ó. Enrolar a linha no dedo, uma volta e meia. E pega aqui a linha, puxa pra frente. Aí pode tirar dos dedos, tira. E ajeita a linha da forma que você pega aí na linha, na agulha, né? Então, aqui nós vamos dar uma correntinha aqui, assim, e vamos colocar aqui dentro meio ponto alto. Serão no total de 8. Dá uma laçada, traz a linha para frente, dá outra laçada e tira tudo de uma vez. Tira todos os pontos. Então, para quem está começando a trabalhar com esse tipo de material, talvez vai sentir dificuldade, porque essa linha ela escorrega na hora de tecer. Então, vai ter um pouco de dificuldade, mas depois vai pegando o jeito, tá bom? E também tá trabalhando com 2 fios, né? Então, pode ser que tenha dificuldade, mas isso aí é só no começo, depois vai pegando o jeito. Eu escolhi esse tipo de material porque eu acho que o trabalho fica mais delicado. E eu sou um pouco enjoada em questão a isso. Eu não gosto de trabalhos grosseiros, principalmente assim, para vestuário, acessórios, eu prefiro trabalhos delicados. E o fio náutico, né? Algumas pessoas perguntaram por que você não faz com fio náutico. Eu acho, na minha opinião aí, no meu gosto, o fio náutico fica um trabalho grosseiro. Então, por isso que eu não uso o fio náutico. Até para bolsa, eu acho que fica grosseiro, eu acho feio, aquele negócio grosso, feio. Também barbante, eu não gosto de chapéu de barbante, que eu acho que fica grosseiro também. E além de ser pesado, fica pesado na cabeça, eu não gosto. Esse material não, já fica um trabalho leve, tá? Delicado e leve. Tá? Nem sente que tá com chapéu na cabeça. Vamos contar agora de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já fiz 8 pontos aqui. Então, eu vou pegar aqui, olha, essa linha aqui e vou puxar, pra gente fechar o círculo. Eu vou puxar bem. Na verdade, eu falei 8 pontos. Eu vou acrescentar aqui mais 2, para completar 10 aqui, para ficar mais um círculo mais certinho, para ele não ficar pronto assim. Coloquei 10 pontos, tá, pessoal? Falei 8 no começo, mas aqui agora eu decidi colocar 10 pontos. Aí você coloca 10 pontos aí também no seu, tá bom? Puxa bem, ó. Puxa bem. E vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Vem aqui no primeiro ponto aqui, ó. Aqui talvez seja difícil de inserir a agulha, porque tá apertado. A gente apertou bem, então os pontos apertam, né? Aí talvez você tenha essa dificuldade aí, mas vai conseguir, ó. Aqui tem 10 pontos, então a gente vai fazer em cada ponto de base 2 pontos, que vai ficar no total de 20 pontos no final. Eu vou fazer uma correntinha para a gente subir a carreira. E vamos dar a laçada e vamos fazer aqui 2 pontos nesse ponto de base aqui, tá vendo, ó? É esse pontinho aqui, essa aberturazinha que você tá vendo aqui, ó. Nós vamos fazer 2 pontos de base. 2 pontos meio alto neste ponto de base. Vamos para o próximo. 2. Aí, vamos para o próximo ponto de base, também vamos fazer 2 pontos meio alto. E assim vai ser por toda a carreira, a gente vai fazendo esses pontos aí. Vai dar no total de 20 pontinhos, ok? 20 pontinhos prontos, vamos agora fechar aqui com o ponto baixíssimo. Assim, e vamos para a próxima carreira. Dica, vou dar uma dica para vocês aí, ó.
Para você não ter muita dificuldade aí para fazer esses pontos, você não aperta muito. Se fizer com ponto muito apertado, você vai ter dificuldade, a linha vai desfiar. Então, não aperta muito ponto, ok? Que vai dar certo. Ó, vamos para a próxima carreira. Você vai fazer agora 2 pontos no mesmo ponto de base. Opa! Vamos para o próximo ponto. Vamos fazer só um pontinho só no ponto de base. Então, vai ser assim, ó. Um ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos. Em outro ponto de base, nós vamos fazer só um ponto. E vamos seguindo a carreira toda assim. Vamos pulando agora. Um ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos. E outro ponto de base, nós vamos fazer apenas um ponto. Ok? Então, vamos assim. Terminou a carreira, é só fechar agora com um ponto baixíssimo, assim, tá? Olha como que fica lindo, ele matizado. Sobe aqui a correntinha e vamos começar aqui no ponto de base, nós vamos colocar 2 pontos meio alto. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar no próximo ponto de base um ponto e vamos para o próximo ponto de base também colocar somente um ponto. Assim. E no próximo a gente vai colocar 2 pontos meio alto no próximo ponto de base. Então é assim, ó. Você começa com ponto de base aqui no início, com 2 pontos no ponto de base. Aí, os próximos 2 pontos de base, você faz só um pontinho só em cada um, né? E depois você vai colocar 2 pontos no ponto de base. Então, você vai assim, pulando de 2, né? A cada 2 pontos de base, você coloca o aumento. A gente chama isso de aumento. Quando a gente faz o ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base, a gente chama de aumento. Então, você vai fazer o aumento e depois vai fazer 2 pontos sem aumento. Um ponto com aumento, 2 pontos sem aumento. E assim vai indo por toda a carreira. Eu gosto, outra vantagem desse tipo de material que eu estou utilizando e mostrando para vocês, porque geralmente a gente usa chapéu para ir na praia, na piscina, na cachoeira, né? Onde tem água. Então, quando ele molha, eu coloco para secar, rapidinho ele seca, né? Coloco lá no sol, deixo ele secando uns 10 minutinhos, no máximo o chapéu já está seco, né? Além dele ser leve, ele seca rapidinho. Se fosse um chapéu de barbante, já era. Ia ficar o dia todo lá sem chapéu. A vantagem desse material aqui, embora ele seja um pouco dificultoso para tecer no início, mas depois leva jeito, ele tem as suas vantagens. Eu acho que é bem mais do que com outros tipos de material, tá bom? Então, eu vou terminar a carreira aqui e já volto para a gente seguir as próximas carreiras. Terminei a carreira, vou para a próxima agora. Vou subir aqui a correntinha. E agora a próxima carreira vai ser o seguinte. Vamos aqui colocar no mesmo ponto de base aqui 2 pontos. Sempre a gente inicia com 2 pontos no início, tá? Aqui, 2 pontos. E agora eu vou fazer 3 pontos em cada ponto de base, sem aumento. Então, vou seguindo aqui 3 pontos de base, colocando apenas um ponto. Aí, no próximo, a gente coloca o aumento. E segue com 3 pontinhos aí, sem aumento. Na próxima carreira, vai ser 4. Aí, na outra carreira, vai ser 5. 5 sem aumento e depois faz um aumentozinho. E assim sucessivamente. Acredito que agora já deu para entender como que faz o círculo. Aí vocês vão fazendo o círculo com aumento e eu vou passar agora para vocês o total de carreiras que a gente vai fazer aqui o nosso círculo. Aqui ele deu 9 carreiras
Então, quando o seu der 9 carreiras, você para. Outra dica que eu quero dar para vocês, tá vendo que aqui eu coloquei um marcador, tá? É para mim poder, a partir daqui dessa carreira, eu contar os pontos, a quantidade de carreiras que eu vou fazer daqui para frente. Então, por isso que eu coloquei um marcador. Por quê? Aqui, em vez de eu fechar com ponto baixo aqui, para finalizar a carreira, eu vou seguir reto. Eu vou fazendo, entendeu? Se você tiver marcador, você faz isso. Você pode amarrar uma linha para você ter a referência. Se você quiser fazer dessa forma, é só você ir direto sem fazer aqui o fechamento aqui da carreira. Agora, se você quiser fazer também, você fecha a carreira aqui igual a gente estava fazendo. Fecha a carreira aqui com ponto baixíssimo, assim, ó. Fecha com ponto baixíssimo e inicia outra aqui, dando a correntinha e iniciando sem dar aumento. Eu não gosto de fazer assim porque aparece a emenda aqui. Por mais que a gente disfarça, fica aparecendo a emenda. Aqui quase não dá pra ver a emenda, tá vendo? Porque além da linha tamatizada, ela disfarça um pouco aqui a emenda, quase não dá pra ver. Mas eu sei aonde é que tá. Quem faz sabe aonde é que tá, entendeu? E quem tem um olho clínico vai saber que tem aqui assim tem emenda, né? Então, para disfarçar essa emenda, o que eu faço? Eu vou seguindo reto, sem fechar a carreira. Aí, por isso que eu coloco o marcador, né? Porque depois, quando eu for contar as carreiras, eu já conto as carreiras. A partir dele aqui, eu vou contando as carreiras. Agora, à medida que a gente for tecendo sem fazer aumento, o chapéu, ele vai fechando aqui, esse círculo vai fechando, vai fazendo a forma do chapéu. Então, eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês a quantidade de carreiras que é para fazer, né, que vocês irão fazer, ok? Terminei de fazer a parte aqui do corpo, né, do chapéu. Aqui foram 12 carreirinhas que eu fiz, eu contei a partir daqui, ó, do marcador, fui contando e deu 12 carreiras. Então, para tamanho P, são 12 carreiras. Se você estiver fazendo um chapéu tamanho G, você pode fazer entre 13 a 14 carreiras. Até aí tá bom, mais que isso fica muito grande aqui, aí não fica legal. Então, aqui, ó, tamanho P, 12 carreirinhas. Visto que eu teci direto, sem fazer né, sem fazer o ponto baixo, né, de uma carreira para outra, mas agora eu vou dar um ponto baixíssimo aqui, como se eu estivesse encerrando essa carreira. Vou pegar um marcador, que é opcional também, se você quiser colocar um marcador. Eu gosto de colocar, que aí fica mais fácil para contar as carreiras. Se você não tem um marcador, coloca uma linha amarrada aqui, que serve também. Então, daqui em diante, eu vou fazer a aba do chapéu. Nós terminamos o círculo aqui fazendo 8 pontos e um aumento, né? 8 pontos, no 8º ponto a gente fazia o aumento. Então, nós terminamos assim, aqui, ó, nessa parte aqui do círculo, né? Fizemos 8 pontos, no 8º ponto fazia o aumento. Então, aqui a gente vai dar continuidade. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha para subir a carreira. E vou fazer agora aqui, ó, 2 pontos. Aqui, como se fosse já começando com aumento, tá vendo? Assim. E vou fazer agora 9 pontos. No 9º ponto, eu coloco o aumento. Então, a gente vai dar continuidade aqui, como se estivesse continuando aqui, ó. Então, vai ser assim, essa carreira vai ser 9 pontos. No 9º, a gente coloca o aumento. Na próxima carreira, serão 10 pontos. No 10º, nós colocamos o aumento. E assim sucessivamente. Será mais ou menos no total de entre 6 a 7 carreiras. Eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês como que vai ficar. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo e vai olhando atentamente, assim, a explicação, vai ouvindo, para não perder nenhum detalhe, ok? Eu terminei a carreira e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Para fazer a aba do chapéu, nós fazemos igual faz o círculo aqui no início. Fechamos aqui a carreira com ponto baixíssimo, iniciando outra com a correntinha aqui. Então, aqui essa carreira eu fiz 9 pontos, né? Fazendo aumento no 9º ponto. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer
10 pontos, fazendo o aumento no 10º ponto. E assim vai ser sucessivamente até chegar à largura da aba do chapéu, a largura que a gente deseja. Então eu vou fazer aqui de 6 a 7 carreirinhas para ver se vai ficar legal a aba. Se não ficar, eu vou fazer um pouco mais. Aqui eu fiz, ó, desde o marcador até a última carreira eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreirinhas. Eu assim, coloquei do meu gosto, mas vocês podem colocar do gosto de vocês, fazendo mais carreiras ou menos carreiras. Vou mostrar uma foto aí. Quando eu tava na 7ª carreira, a aba do chapéu ficou até legalzinha, mas eu quis fazer um pouco mais. Fiz 3 carreirinhas a mais, para ficar um pouquinho maior. Mas também pode fazer maior com 12 carreiras, também fica legal. Mais que isso fica muito grande. Aí a aba do chapéu, ela vai descer e não vai ficar assim, retinha, firme, ok? Então, ó, uma informação importante que eu quero passar para vocês é o seguinte. Se você, na hora de fazer a aba do chapéu, você vê que tá ficando babado, é porque o seu ponto está frouxo. Então, tem que desmancha, né? E troca de agulha, passa para a agulha número 3. Ou então, aperta mais o ponto, deixa ele mais apertadinho, tá bom? Outra sugestão também é você fazer algumas carreiras sem aumento, também dá certo. Que aí a aba do chapéu vai ficando certinha. É bom sempre estar fazendo, colocando assim em cima da mesa, igual eu coloquei aqui, para ver se tá ficando o círculo certinho. Se tiver com babado ou encubucando, fazendo uns negócios assim para baixo, assim, ó, assim, é porque não tá ficando legal. Aí tem que desmanchar e acertar. Na última carreira que você decidir parar, você faz a última carreira sem aumento. Fazendo a última carreira sem aumento, aí disfarça aqueles biquinhos e fica o círculo certinho, tá bom? Então vamos lá. Esse ponto que eu vou mostrar para vocês agora é o ponto caranguejo. Então, ó, dá uma correntinha. Aí, em vez de ir para frente, a gente vai para trás aqui, ó. Você vem no último pontinho, no pontinho aqui de trás, insira a agulha, puxa a linha para frente, dá uma laçada, tira, tá? Vem no próximo aqui, ó. Traz a linha para frente, dá uma laçada, tira, ó, assim, e assim vai fazendo o ponto caranguejo. Aí ele vai fazendo esse detalhe na aba do chapéu. Então, assim, vai fazendo o ponto caranguejo. Vou parar aqui para mostrar como que fica, ó. Fica dessa forma assim, ó. Essas voltinhas aqui, tá bom? Terminei a carreira aqui, ó, como que ficou lindo. Essa beiradinha aqui em volta, ó. Deu um charme no chapéu. E deixa aqui a ponta da aba aqui, né, a beiradinha mais durinha. Para terminar esse ponto, se você fez o ponto, aí tá faltando aqui o último, né? Então, você dá uma correntinha e corta a linha. Corta a linha um tanto bom, assim, que dê para fazer o acabamento tranquilo, ó. Deixei um palmo aqui de linha, corta e puxa assim, ó. Aperta bem. Aí, você vem aqui na parte de trás, insira a agulha e puxa aqui o fio para trás. Assim. Aí ele fez o acabamentozinho aqui. Aí aqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos amarrar essa linha aqui. Pega um ponto qualquer aqui, insira a agulha e puxa só um fiozinho. Assim. E amarra. Amarra bem, firme. Essa linha, gente, ela escorrega, ela solta. Então, às vezes não, sempre, né? É necessário fazer o seguinte, ó. Tô com isqueiro aqui, então, ó, a gente vai cortar aqui, ó, e vamos queimar essa pontinha aqui. Tomar bastante cuidado para não queimar o chapéu, já pensou? Aí não, né? Vamos queimar aqui a pontinha, ó, queima bem, aí faz assim, ó, pro fogo apagar e ficar, ó, ele gruda aqui. Então, essa partezinha aqui, ó, queimadazinha, fica do lado avesso, né, para baixo, então não dá para ver. Aqui onde a gente iniciou também, que ficou essa linha, nós vamos fazer a mesma coisa.
pega aqui, ó, um fiozinho. Pega um fiozinho, puxa um fio só, aqui, ó, somente um fio, amarra e queima para ficar firme. Espera aí que eu vou cortar esse pedacinho onde eu coloquei, onde eu amarrei. Aí, ó, aperta bem para ficar firme, ó. Corta o excesso e vamos aqui queimar. Opa, aí, assim, ó, pronto, queimou, tá? Muito cuidado para não queimar o chapéu. Já pensou queimar o chapéu depois do serviço pronto? Aí não, né? Uma dica também, ó, se você, na hora de executar, confeccionar o chapéu, puxou um fio e ficou uns fiapozinhos, você vem aqui, ó, bem de leve e vai queimando assim, ó, as pontinhas, que tá assim, os fiapinhos pra cima. Aí você vai queimando bem de leve, que aí ele some, desaparece. Agora aqui, olha, o que a gente vai fazer? Enfeitar o chapéu. Nós vamos enfeitar o chapéu. Como que você pode enfeitar esse chapéu? Você pode pegar, ó, deixa eu tirar esse marcador daqui, já não precisa mais, né? Bota pra lá. Você pode colocar umas miçanguinhas, tá vendo, ó? Pode colocar umas miçanguinhas aqui. Como também você pode colocar um lenço, tá? Um tecido, ó. Vou mostrar na foto, uma foto minha que eu tô com outro chapéu que eu fiz igual esse daqui, mas eu coloquei um lenço, coloquei um tecido, ficou legal também. Como você pode colocar umas conchinhas aqui, se for pra praia, né? Fica legal também. Coloca umas conchinhas aqui. Então, vai da criatividade de vocês, tá bom? Então, esse foi aí o curso aí do chapéu, passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo para todos. Até o próximo vídeo.